Bem-vindos, bem-vindas à nossa mini aula Como Escrever Limerick. Limerick é uma forma poética, uma forma fixa de poesia, composta geralmente por um poema monoestrófico. O que quer dizer isso? Geralmente são poemas de uma só estrofe. Então eu tenho que contar tudo que eu quero dizer, a minha história, o meu poema, a minha ideia, em uma estrofe. Há exceção, mas aqui a gente vai falar da maneira mais comum, que nós encontramos os limericks, certo? Esse poema monoestrófico é composto por uma forma fixa de poesia, são 5 versos. Estrofes de 5 versos, um nome muito comum podemos chamar de quintilha. Quadra, 4 versos, sextilhas de 6 versos, sétimas de 7, oitavas de 8 e assim por diante. Quintilha, estrofe de 5 versos. No limerick, funciona mais ou menos assim. Funciona mais ou menos assim? Não, funciona assim, porque é uma forma fixa e quando a gente escreve uma forma fixa, nós temos que seguir a regra desta manifestação. O primeiro verso rima com o segundo, que rima com o quinto. Primeiro rima com o segundo, que rima com o quinto. O terceiro com o quarto. E, diferente do nosso cancioneiro popular, por exemplo, na cultura popular brasileira, os limericks que têm origem nos países de língua inglesa possuem métricas distintas. O primeiro, o segundo e o quinto possuem 8 sílabas poéticas. O terceiro e o quarto, 5 sílabas poéticas. Vejam só esse quadrinho. Primeiro verso termina em A, ou seja, a rima que eu tiver no primeiro verso ela vai se repetir no segundo e vai se repetir no quinto. Por exemplo, se eu tiver uma rima em ão no primeiro, eu vou rimar em ão no segundo e vou rimar em ão no quinto. E a rima do terceiro é exatamente a mesma. Se eu tiver uma ria em eia no terceiro, a rima do quarto também vai ser eia. E observem que o primeiro, o segundo e o quinto são maiores. A métrica dele é maior, que são 8 sílabas poéticas, e o terceiro e o quarto possuem 5 sílabas poéticas. Vamos dar um exemplo? Do meu livro Tupiniquins, belíssimo livro que fala sobre a formação da língua portuguesa de acordo com a língua falada pelos povos tradicionais antes da invasão. Um dia eu vi a maritaca falando com a jararaca: cadê a sucuri? Comeu um sagui, depois um preá e uma paca. Um homem lá da Paraíba, outra estrofe agora. Um homem lá da Paraíba, que estava numa pindaíba, disse ao muquirana: me empresta uma grana, ouviu, só dou em Curitiba. Papá, papapá, papapá. Essa é a melodia, essa é a métrica das 8 sílabas. Papá, papapá, papapá, papá, papapá, papapá. Aí depois vai para 5 sílabas e eu vou mostrar como é que é. Do livro Loucoliques da língua portuguesa, no qual eu conto as loucuras da língua portuguesa. Vamos dar um exemplo aqui também. Na Áustria, uma alérgica ao glúten, primeiro verso. Na Áustria, uma alérgica ao glúten, segundo verso. Falou, por favor, me escutem. Na Áustria, uma alérgica ao glúten. Falou, por favor, me escutem. Terceiro é um pouquinho menor. Pois eu sou celíaca. Quarto, e assim a austríaca ficou bem distante do glúten. Na Áustria, uma alérgica ao glúten. Falou, por favor, me escutem, pois eu sou celíaca e assim a austríaca ficou bem distante do glúten. Então, uma regra mais simples para fazermos as quintilhas dos limericks é assim. Depois que eu tiver a métrica, vamos repetir a métrica de 8 sílabas. Papá, papapá, papapá. Repitam. Não, pessoal, vocês têm que falar. Que desânimo é esse? Vamos lá. Aquele ali do fundo estava dormindo. Vamos lá, primeiro verso. Papá, papapá, papapá. Vocês. Segundo verso. Papá, papapá, papapá. Agora o terceiro e o quarto eles são curtinhos, 5 sílabas. As famosas redondilhas menores. Papá, papapá, papá, papapá. O quarto, papá, papapá. Vocês? E o quinto, de novo, 8 sílabas, papá, papapá, papapá. Vocês. Agora, observem uma coisa interessantíssima. Eu tenho aqui 8 sílabas, certo? Mas eu tenho tônicas, sílabas fracas e as sílabas maiores. Está vendo esse pá aqui é maiúsculo? Esse pá é maiúsculo? Esse pá é maiúsculo? Vocês estão vendo que são iguais, todos que têm 8 sílabas são iguais.
quer dizer o quê? Que a tônica desta métrica de 8 sílabas para o limerick é assim. Eu dou a tônica no segundo, 1, 2, 3, 4, 5. Eu dou a tônica no quinto e dou a tônica no oitavo. Pá, 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 pá. Na Austrium-Allergical Glue, a tônica na poesia, a gente sempre conta até a última, isso em qualquer métrica, você nunca conta a última sílaba depois, as últimas sílabas, se for o caso, ou a última sílaba depois da tônica, sempre conta na metrificação até a tônica. E tem mais, a contagem silábica poética, ela é completamente diferente da gramatical. Na gramatical eu faço as elisões, eu conto nos dedos, não se preocupem com isso, vão pela melodia, pá, 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 pá. E nos versos de 5 sílabas, nas redondilhas menores, eu tenho a tônica no segundo e no quinto, pá, 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 vamos lá, ó. Pá, 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 certo? Agora olha que coisa interessante, não necessariamente eu preciso metrificar assim, 8 sílabas, 8 sílabas, 5 sílabas, 5 sílabas, 8 sílabas. Eu preciso metrificar, mas não necessariamente eu preciso colocar a tônica da palavra na tônica do verso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a gente decide fazer poesia, uma forma fixa de poesia, o bonito, o estético, que deixa o poema mais rebuscado, é colocar, fazer um esforço, nós como poetas, fazermos um esforço para colocarmos a tônica da palavra exatamente encaixando com a tônica que aquela métrica está pedindo. Por exemplo, o meu nome é César. Meu nome é César, certo? Então eu tenho a tônica aqui neste E, no primeiro E, César. Então, se eu for colocar o César logo no começo dessa estrofe, por exemplo, de 8 sílabas, eu vou ter a tônica da palavra, que seria a primeira, numa tônica que é fraca. Então, o ideal é colocar o César logo em seguida. O César é um homem assim, certo? O César tomava limão. O César fazia tal coisa, entendeu? O César, porque se eu colocar César é um homem assado, César é um homem assado é brincadeira, mas é que eu faço assim assado, vocês entenderam, né? César é um homem esquisito. Você percebe que eu vou ter que falar César, porque as formas fixas de poesia, elas são formas para declamarmos, muitas vezes ligadas à música. Então vale a pena nós, como poetas, nos preocuparmos com isso. Agora, para encerrar, o último toque, que não é regra também, mas vale a pena falar, é o seguinte. Sempre, para quem está começando, para escrever um limerick, é interessante você colocar um personagem, alguém, ou alguma coisa, um personagem que seja um objeto, não tem problema nenhum, ou alguém em algum lugar fazendo alguma coisa. Alguém em algum lugar fazendo alguma coisa. É regra? Não é regra, mas se você fizer vai ajudar bastante. Alguém em algum lugar fazendo alguma coisa. E essa coisa vai dar errado. Porque o limerick, como nós falamos na aula, o que é limerick, eu realmente recomendo que vocês assistam essa aula antes de começar a escrever limerick. Você não precisa ter o raciocínio lógico. Então, quanto mais humor você puder colocar, quanto mais desconstruir o pensamento lógico, mais o seu limerick vai ter força. Então, coloca um personagem fazendo alguma coisa em algum lugar, se couber. Se não couber, também não se prenda a isso. E essa coisa, evidentemente, vai acontecer uma coisa, não vai dar certo, vai acontecer exatamente o oposto do que a pessoa pensou, e assim você consegue brincar com a forma dos limericks, certo? Fazer forma fixa de poesia, meus amigos, pode parecer complicado, mas se a gente começar a ler bons livros, assistir áudios que tenham essa manifestação, e eu recomendo que vocês vejam a minha apostila que está no meu site, cesarobeide.com.br, lá vocês vão em pesquisa, em oficina, e vão ter diversos links, um deles é a oficina que eu dou sobre limerick, lá tem uma apostila que vocês podem baixar com links para tudo aquilo que temos falado nessas aulas de limerick, tá bom? Um beijo rimado a todos. Tchau!